Gente, vocês me dão licença pra falar uma coisa aqui bem rapidinho pra quem quiser ouvir? Vamos lá. Eu entrei no Instagram agora e eu vi na sequência, um vídeo de uma menina sapateando super bem. Logo depois, um outro vídeo de uma menina fazendo um monólogo bizarro de bom, lindo, autoral. Ela é linda, perfeita. E ela tem um projeto maravilhoso que eu amaria ter, amaria. Só que aí eu penso, não, mas acho que eu não sou tão inteligente pra ter isso. Aí eu penso, nossa, mas eu deveria ser. Por que eu não sou? Aí eu penso, nossa, eu deveria ter lido mais livro. Nossa, eu deveria ter estudado mais. Nossa, eu deveria ter feito mais terapia. Nossa, eu deveria... Aí eu fico, nossa, deveria ter feito isso, deveria ter feito isso. Aí depois eu vi um vídeo, logo depois, na sequência. Foi pra ter essa reflexão. Pra ter, não, na sequência. A menina de 13 anos cantando lindamente, lindamente. Aí eu fico, meu Deus, tenho 23 anos e não canto assim. E aí, tudo, absolutamente tudo, entra nesse pensamento do que eu deveria ser e não sou, de que eu perdi tempo. E é doentio, e é doentio. E eu sou uma pessoa consciente. Eu tenho consciência de que eu fiz tudo que eu podia ter feito, que não vale a pena entrar nessa noia de, ai, eu deveria ter feito isso, deveria ter feito aquilo, porque eu tenho certeza que eu fiz tudo que eu fiz, e isso só na terapia que eu consegui racionalizar, porque demorou anos, muitos anos, assim, pra eu realmente entender que eu fiz tudo que eu poderia ter feito, e você que tá vendo esse vídeo também fez tudo que você poderia ter feito, e se o que você poderia ter feito foi dormir, aquilo foi o que você poderia ter feito. Se o que você fez foi deixar de fazer tal coisa, é porque você só podia ter feito aquilo. Tipo, que ruim, ai, ao invés de eu ter dormido, eu poderia... Mas você não poderia. Entende esse raciocínio? Você simplesmente não poderia. Porque você não fez. Então você não poderia. Faz sentido? E eu vou refletir sobre isso, sobre esse pensamento também, tá? Porque, será que eu realmente não poderia ter feito nada? Talvez. Agora eu tô pensando real, oficial. Tipo assim, eu tenho 23 anos, não tenho hábito de leitura. Será que eu não poderia ter lido livros? Entendeu? Só que aí o pensamento pra gente se ajudar é: não poderia. Mas será que não poderia? Tipo, será que eu falei comigo mesma? E eu poderia sim. Mas aí a gente vai ficar entrando nessa lógica de, eu poderia ter feito isso, poderia ter feito aquilo, poderia... Só que a vida aconteceu e você só é você hoje. E eu me amo do jeito que eu sou. Eu só sou eu hoje porque eu fiz exatamente o que eu fiz. Então tá tudo ótimo, entendeu? Cada pessoa é diferente, blá 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 blá. Cada pessoa tem suas coisas únicas, sua personalidade. Eu acredito em outras vidas. As pessoas trazem coisas de outras vidas. As pessoas têm propósitos de vidas diferentes que fazem a gente ter escolhas de vidas diferentes. E é isso. E tá tudo bem. Só que mesmo assim, eu ainda me comparo. Eu ainda me comparo com a menina que gravou um monólogo maravilhoso. Eu penso, ai meu Deus, eu deveria fazer isso também. Ai meu Deus, por que que eu não sou boa assim? Ai meu Deus, por que que eu não gravo vídeos e posto? Ai meu Deus, por que que... E aí, é por isso que eu não trabalho. É por isso que eu ainda não sou uma atriz que trabalha. É por isso que... Ai meu Deus. E aí entra uma culpa, uma coisa horrível. E ai meu Deus do céu, coisa chata isso. Mesmo com consciência, esse pensamento ainda domina, a comparação ainda domina. Mesmo com consciência, isso é chato, isso é pesado, sabe? É pesado, é ruim. E por quê? Por quê? Por que que sociedade doentia que faz a gente ser assim, cara? Que saco. É um desabafo mesmo esse vídeo. Caramba,
Alguém pode conversar comigo se tem insights pra parar de se comparar? É possível parar de se comparar? É possível não querer ser melhor do que se é? Porque pelo pouco que eu estudei, a gente vive nessa sociedade neoliberal, a vida é uma empresa, nós sempre temos que melhorar, ter que ser melhores e tal, lá na cobrança, nananã. E é impossível furar essa lógica. E os furinhos que a gente faz tentando furar essa lógica é indo contra mão, que é não usando o Instagram, por exemplo. A gente vai fugir dessa lógica, porque a gente já tá, ó, denunciando um sistema não usando ele. E o Instagram é o plano de fundo do sistema, né? A gente fura essa lógica se conectando com a gente, trazendo consciência de que nós somos únicos e especiais do jeito que somos, e a gente pôde fazer tudo que a gente fez, e que a gente não precisa ser perfeito, a gente não precisa ser produtivo, e que a gente não precisa nada, a gente não precisa nada, a gente só precisa ser algo, que é o que a gente é. E aí, isso eu acho que é um pensamento mais social, assim. Mas eu, que sou espírita ainda, a gente só tem que ser bom. A gente só tem que ajudar as pessoas. A gente só tem que ser sementes de amor. E isso é maravilhoso. Não sei o que você acredita, mas isso é um pensamento não só espírita, né? Que eu sou espírita kardecista. Isso é um pensamento de vida mesmo, assim. Tipo, pra mim, o importante é a gente seguir o amor. Ser bom, ajudar. Trabalhar no bem. É claro que é importante a gente ter consciência social. É claro que é importante a gente ter dinheiro, porque a gente vive numa sociedade capitalista que a gente precisa trabalhar para sobreviver. É óbvio que a gente precisa, né? Sei lá, várias coisas a gente precisa. Mas ser bom e ajudar as pessoas é o principal. Então a gente não tem que nada, a gente não tem, para essa cobrança chata, sabe? As coisas acontecem no tempo que elas têm que acontecer, do jeito que elas têm que acontecer, e é óbvio que a gente tem um comprometimento de fazer o melhor que a gente pode, mas o melhor que a gente pode é o que a gente já faz. Acabou. Será que o melhor que a gente pode é o que a gente faz? Ou a gente podia realmente ser melhor? Mas aí, quando a gente pensa podia ser melhor, a gente já tá voltando pra essa lógica neoliberal de que a gente sim pode ser melhor. Mas será que a gente pode ser melhor? Será? Ou a gente já é o melhor? Isso tá me confundindo a beça. Enfim.